Boa noite, meu amigo, minha amiga. Começando pela TV Uni Vale do Aço, mais um programa Diálogos. Esse programa que leva informação e cultura para você, aqui por essa TV que é educativa. Essa TV que tem um compromisso em levar a verdade, informação, cultura, coisa boa para você todos os dias. E nas quartas-feiras, como você bem sabe, sempre temos o Diálogos. Hoje estamos recebendo o Leonardo Alevato. Boa noite, Leonardo. Boa noite, padre. Boa noite a todos. Leonardo, eu estava vendo ali a tua ficha, bem extensa, então vamos lá, pode colocar todas as suas atribuições sociais, qualificações. Bom, a minha formação primeira, eu sou oficial da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. E depois disso fiz uma faculdade também de Educação Física. E para falar a verdade, agora estou na minha terceira faculdade, estou cursando Engenharia Mecânica. E além disso tenho uma pós-graduação em Administração e Marketing e fazendo agora um MBA em Gestão de Recursos Humanos. Opa, estão estudando bastante. Bastante, bastante. E como é que é? Você serve no batalhão lá no Rio? Não, na verdade eu estou reformado na Polícia Militar, né, seria situação de aposentado. Sim. E desenvolvo hoje a minha carreira como professor de Educação Física. E consultor, trabalho com consultoria também de academias. Ok. Essa área do esporte, como é que entrou na sua vida? Bom, na verdade, eu entrei para a Polícia Militar muito novo, com 17 anos. E depois disso já tinha me apaixonado pela Educação Física, só que não havia tido tempo de fazer a faculdade de Educação Física. Só por volta dos meus 27 anos é que eu fui cursar a faculdade. Então já era um desejo antigo de fazer isso. Trabalhei durante muito tempo em academia, mas depois saí de uma forma muito natural e até planejada para trabalhar exatamente com consultoria de academias. Hoje você trabalha especificamente com consultoria de academia. Aquela ficha que você viu, né? Tem mais alguma coisa? Além da consultoria, eu trabalho hoje em dia também com treinamento de corridas e organizo um evento de corrida aqui na região. Mas o que seria a consultoria de academias? Na verdade, ela tem diversos pontos, né? Mas eu atuo muito mais especificamente na questão de treinamento de pessoas, tanto os professores da academia e principalmente o que é uma especialidade minha, o treinamento de recepcionista de academia. Aí é o treinamento para atendimento e vendas das pessoas que procuram a academia. Quando o nosso telespectador for procurar uma academia, o que tem que observar nesse lance de qualidade? Porque a gente sabe que tem muita... Falando no popular, tem muita academia meia boca por aí. Tem. E isso é uma questão muito importante esclarecer para a população. A primeira coisa que você tem que procurar é uma academia que ela seja registrada, de preferência registrada no Conselho Regional de Educação Física, que aqui é o CREF de Minas Gerais. Como a gente faz para saber isso? Desculpa, então. Geralmente tem um certificado, um cartaz afixado logo na entrada da academia, próxima à recepção, que ela é credenciada pelo Conselho Regional de Educação Física. Entendi. E, em segundo lugar, que os profissionais da academia também sejam registrados nesse conselho. E aí a população tem todo o direito, eu diria até que tem o dever de pedir para o professor, cadê o seu registro, deixa eu ver o seu registro, e o professor não tem que se constranger com isso, porque é um direito da população saber se aquele profissional é registrado, e o registro dele é o que efetivamente qualifica ele para atuar. Porque ele pode ter a faculdade, ou não ter a faculdade, está cursando aí na faculdade, mas o registro dele é que garante que ele está habilitado para exercer a profissão. Bom, a academia, ela traz muitos benefícios, a gente sabe. Numa sociedade de gordinhos, né? Eu falei que o pessoal da produção dava de brincadeira comigo. Pô, coloca um professor de educação física do lado do sedentário aqui. Não, mas a gente sabe que é essencial. Com certeza. Eu mesmo faço meus exercícios, mesmo sendo gordinho, mas eu faço meus exercícios por causa da saúde, a gente tem que ter esse... Mas como é que a pessoa vai escolher o seu exercício? Porque não é todo mundo que pode, por exemplo, você faz preparação de corrida. Eu só vou correr atrás de você, vai dar 2 minutos, eu estou caindo ali. Isso é uma outra pergunta muito interessante, porque as pessoas vão muito, infelizmente, a nossa sociedade vai muito pela moda, né? Então surge uma atividade que é moda, a pessoa vai lá e quer fazer. Agora a moda, acho que é a tal da Zumba, né? Zumba. E aí vai todo mundo de cartaz ali, Zumba. Vai todo mundo lá e faz.
Mas o grande barato de fazer atividade física é você escolher uma atividade física que você goste. Não adianta eu chegar para você e falar assim, vai fazer a zumba, que a zumba é que vai te emagrecer. Se você não gosta, a zumba vai te emagrecer, vai te condicionar, se não é aquilo que você gosta. Eu particularmente detesto dança. Vou fazer o quê lá? Não vai adiantar nada. O princípio básico para você se manter ativo, se você se manter fazendo atividade física, é procurar uma atividade que você gosta. E aí você tem um leque de opções para escolher dentro da academia ou fora da academia também. E uma outra coisa também, as pessoas acham que você só vai se condicionar se você estiver numa academia. E não é isso. Não adianta eu pegar também uma pessoa que nunca frequentou uma academia e falar com ela assim, para você se condicionar, para você ter uma saúde melhor, para você emagrecer, você tem que ir para uma academia. As pesquisas mostram que em 3 meses ela sai da academia. Então, o negócio é a pessoa começar na vida dela, no dia a dia dela, a se tornar mais ativa. Por exemplo, caminhar um pouquinho mais, se você está andando de ônibus, salta um ou 2 pontos antes e vai andando. Se você vai de carro para o seu trabalho, deixa o carro um pouquinho afastado do trabalho. Essas atividades, essas coisas que você faz no dia a dia, te dão uma saúde, te dão uma condição de saúde melhor do que se você tivesse parado sem fazer nada. Depois que você tomar o gosto por isso, aí você procura uma academia. Então isso prepara a gente para o pique da academia? De certa forma, sim. Muitas pessoas me perguntam assim, aí é o estereótipo, né? Que as pessoas veem, mas é uma realidade que as pessoas perguntam. Mas por que a minha mãe, ela limpa a casa, a empregada lá de casa, ela limpa a casa, ela fica lá um dia inteiro limpando a casa e não é magra? Né? As pessoas me perguntam muito isso. O que acontece também é que qualquer atividade física, ela tem um patamar que você estabiliza. Então, para aquela mãe que faz aquela limpeza doméstica pesada, para aquela empregada que faz aquilo, aquela atividade já é corriqueira para ela. Já não garante mais benefícios em termos de emagrecimento. Ela tem uma saúde bem condicionada por causa daquela atividade que ela faz, mas a questão do emagrecimento, que é o que as pessoas mais pensam, aquilo não vai fazer mais efeito para ela. Mas a condição de saúde, nesse caso, lógico que isso varia de pessoa para pessoa, mas no geral vamos colocar assim, está estabilizada a questão de saúde. Se ela tem uma vida movimentada... O problema, é que na nossa sociedade não tem condição de se ter essa vida movimentada. As pessoas estão cada vez mais sedentárias. Isso realmente. Eu vou dar só um exemplo aqui. A gente tá na televisão aqui, a pessoa que está assistindo a gente lá, ela com um cliquezinho do controle remoto, ela muda o canal. E tem gente que vai lembrar que você tinha que levantar, ir lá, trocar o canal, senta, vai lá, troca o canal novamente. Aí começava a dar interferência, tinha que rodar uma rodinha. Rodar um botãozinho lá, quer dizer, hoje, sem perceber, a sociedade está cada vez mais sedentária. E a fuga para isso, para combater esse sedentarismo, é a atividade física em academias. Não tem jeito. Porque não tem. Como é que você vai... O carro, por exemplo, que agora é vidro elétrico, você tinha que rodar a manivela da janela. Outro dia eu estava olhando lá o meu carro, que não é uma grande coisa assim, mas a direção dele é eletrohidráulica, um negócio assim. É mais fácil que a hidráulica, né? Aí ele condiciona ele coloca um peso, se a curva estiver muito forte, ele coloca um peso, senão ele tira esse peso. Então tá mais fácil de virar o carro ainda. Sem sentir, a gente está cada vez mais sedentário, infelizmente. E se alimentando pior, né? E se alimentando cada vez pior, não tem jeito. O corre-corre da vida diária faz com que isso aconteça. E as pessoas têm que se conscientizar, isso é um trabalho dos professores de educação física principalmente, de conscientizar cada vez mais a população da necessidade de uma vida mais ativa, de uma alimentação mais saudável. Que é a questão da qualidade de vida, né? A questão da qualidade de vida. A qualidade de vida ultimamente está lá embaixo. Infelizmente as pessoas pensam muito na questão da obesidade, mas o mote principal, o objetivo principal tem que ser a qualidade de vida. Porque essa questão da alimentação, estava olhando os níveis de sódio, é uma discussão que está muito forte ultimamente. A briga do pessoal da saúde com o pessoal das indústrias de produção alimentícia para baixar o nível de sódio na comida, porque está subindo a hipertensão. Com certeza. Eu passei a reparar aquela tabelinha nutricional. Realmente os níveis de sódio são muito altos, nem coisas que a gente come assim, como se... Isso é verdade, né? Mas eu tomo às vezes muito cuidado para lidar com essa situação. É claro que a questão da indústria alimentar ela evoluiu muito em termos de ter mais coisas artificiais até para manter a comida por mais tempo, o prazo de validade. Mas eu observo com muito cuidado e me permita dar um exemplo prático da minha realidade.
existe um suplemento alimentar chamado Whey Protein. Né? E as pessoas, até por falta de informação, muitas delas procuram o Whey Protein sem a adição de carboidrato. Existe esse produto no mercado, com carboidrato e sem carboidrato. O carboidrato seria o açúcar. O Whey Protein é uma proteína? É uma proteína. É utilizado para quem quer ganhar massa muscular? Exatamente isso. E as pessoas, por falta de informação, elas procuram o Whey Protein sem carboidrato. E a argumentação que eu uso para elas é o seguinte: você precisa do carboidrato na sua alimentação. Então não é por causa do Whey Protein, que inclusive é mais caro o Whey Protein sem carboidrato, que você vai, essa paranoia de tomar o Whey Protein sem carboidrato. O que você tem que ter é uma alimentação regulada, e o sódio entra nessa situação também. Com certeza. Se os alimentos têm o sódio na sua composição, não tem necessidade de você, de repente, exagerar no sal quando você vai cozinhar um alimento. Com certeza. É esse balanceamento que tem que ter. E as pessoas, infelizmente, não têm essa consciência ainda. Com certeza. Não é retirar o elemento da alimentação, mas é balancear a coisa. Exatamente. Mas assim, o que eu estava frisando é que a gente, quando começa a se alimentar mais de embutidos, mais de industrializados, comidas preparadas em fast food, o nível de sódio é muito maior, extremamente maior do que a comida da mamãe lá em casa. Com certeza. Aquela que a mamãe fazia e aquela que... Mas eu estava olhando, o macarrãozinho que a gente faz em casa, comum ali e tal, pro macarrão industrializado de 3 minutos. Eu ia falar o nome dele agora, né? Mas que eu não posso falar. Mas o macarrão industrializado de 3 minutos é coisa de 10 vezes mais de nível de sódio. E aí hipertensão sobe, aí vem uma série de outras coisas. Agora tem outra coisa também com relação à alimentação, e também por falta de informação muitas pessoas agem assim. Não é você, vou parar de tomar refrigerante, vou parar de comer pizza, vou parar de ir no fast food. Você não precisa ir no fast food todo dia, você não precisa comer pizza todo dia, você não precisa tomar refrigerante todo dia. Trocar água pelo refrigerante. Trocar água pelo refrigerante. Você não precisa, eu mesmo fazia isso. E é você passar por um processo de reeducação alimentar. Sim. Se você simplesmente falar assim, não vou tomar mais refrigerante, você vai chegar lá na frente e você vai tomar o refrigerante. Então, se dê o prazer de tomar um copo de refrigerante, sei lá, de 2 em 2 dias, de uma vez por semana, mas continue assim. É a reeducação, é o equilíbrio que vai fazer você ter saúde. Rapaz, eu tenho uma história de um amigo que ele entrou nessa pela década de 80, aquele negócio de macrobiótica, tirou completamente carboidrato da vida dele. Um belo dia comeu um pedaço de pão de queijo desse tamanho e se desmaiou. Não tem jeito. E aí você acaba, inclusive, essa privação de nutrientes fazendo mal a você. Teve um caso agora recentemente, acho que 2 semanas atrás, uma pessoa, não lembro exatamente qual foi a cidade, mas ela entrou numa dieta de só tomar líquido. Só tomar líquido. E ela, um belo dia, ela não conseguiu andar, ela não conseguia levantar. Porque aquela falta de líquido, aí afetou lá uma área do cérebro dela, lá uns neurônios que conduziam o movimento, responsáveis pelo movimento, e ela simplesmente deixou de andar. O quadro é reversível, mas assim, tomou um susto, né? Pois é. Tomou um susto. Falou, pronto, estou paralítica. Tomou um susto. Ela vai voltar a andar, ela está revertendo esse quadro, mas assim, tudo que é demais vai te causar, tudo que é demais ou que é de menos, vai te causar algum prejuízo. Tanto com relação à atividade física, que é o que a gente está falando, e a alimentação, o segredo é o equilíbrio. Ok. Nós vamos chegando ao final do nosso primeiro bloco já. Conhecemos um pouquinho dessa face do Leonardo, preparador físico, profissional em educação física. Eu gostaria de, no próximo bloco, a gente terminar esse assunto que a gente começou e conversar um pouquinho com o Leonardo, que é especialista em segurança pública também. Okay. Embora você conheça mais a realidade do Rio de Janeiro, mas a gente vive no Brasil uma onda de violência meio estranha. Queria que a gente conversasse um pouquinho. Tivemos um caso há poucos dias atrás de um adolescente que teve um assalto, ele foi defender, aliás, correu atrás do ladrão, deu um mata-leão no ladrão, o ladrão morreu de infarto, aí agora o menino está sendo acusado. Tem esses casos recentes de adolescentes
que cometem infrações e aí as pessoas pegam e prendem no poste. Essa situação meio estranha que a nossa sociedade está vivendo. Vamos conversar. Tá bom? Ok. Voltamos em instantes com o programa Diálogos aqui pela TV Uni Vale do Aço. O Unileste também é fruto de um ideal, de um sonho, mas que para ser concretizado, um longo e desafiador caminho foi construído e vencido. Em cada semestre, quando olho para o brilho dos olhos dos alunos formandos, tenho a certeza de que o sonho valeu a pena. É gratificante saber que o Unileste conquistou a confiança da nossa sociedade. E isso é fruto de muita dedicação e de uma evolução constante. Nossa qualidade de ensino também é reconhecida pelo MEC, pelo Guia do Estudante, por várias outras entidades. Hoje, conseguimos dar conforto aos nossos alunos e professores, com todas as salas de aula servidas com ar-condicionado, internet e multimídia. É claro que isso reflete nos resultados acadêmicos. Nossos professores estão orgulhosos de poder fazer a diferença e nós temos orgulho da dedicação e da capacidade deles. Temos orgulho de termos a maior biblioteca do Vale do Aço e de uma infraestrutura exemplar para um centro universitário. Sabemos que estamos ajudando a tantas pessoas a construir seus sonhos. É por isso que o Unileste está de portas abertas para você. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Apoio TV Uni Vale do Aço, a TV da nossa gente. Invista na vida. Estou aprendendo assim sobre noção de informática, né? Se aprofundando em algumas partes da informática. Pela forma como eles trabalham com a gente, como eles se dedicam, passam as informações para a gente de forma prática. O mundo pode ser melhor. É uma preparação para continuar no mercado de trabalho. Doe agora. Eu ajudo a mudar.org. Apoio TV Uni Vale do Aço, a TV da nossa gente. Voltamos com o programa Diálogos pela TV Uni Vale do Aço. Hoje estamos recebendo Leonardo, que é preparador físico, consultor em academias e também especialista em segurança pública, foi policial militar, é policial militar reformado. Só para a gente terminar o assunto do primeiro bloco, sobre preparação física, academia, exercícios, uma última pergunta que talvez esteja na cabeça das pessoas. Quem que é a melhor pessoa para orientar o tipo de exercício que tem que fazer? É um médico? A primeira pessoa que eu tenho que procurar quando eu vou começar um exercício físico, quem é? É um médico, um profissional de educação física, quem é? A orientar sobre a atividade física, sobre o exercício físico, é o professor de educação física, o profissional de educação física. Mas é altamente recomendável que você faça, que a pessoa faça uma avaliação médica, com um médico, claro, para testar a saúde dele. E isso não garante a segurança do exercício, não por causa do exercício, mas por causa da condição da pessoa. Na semana passada, um senhor de 53 anos ou 56 anos morreu durante uma aula de spinning, que é aquela aula na bicicleta. Ele infartou ali em cima da bicicleta, numa grande academia lá em São Paulo, e infartou. Ele era ativo já há 2 anos, tinha uma condição de saúde, parece que era hipertenso e tinha problema cardíaco, mas realmente eu não sei se Acontece, mas também não sei se o atestado médico dele estava em dia, não sei como é que é. Mas é extremamente recomendável, altamente recomendável que a pessoa faça uma avaliação médica antes de começar um exercício físico. Principalmente se ela já souber que tem doenças crônicas, né? Como cardíaca, sem dúvida diabetes. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O tipo de medicamento que ela utiliza vai influenciar na atividade que ela pratica, o tipo de doença vai influenciar na atividade que ela pratica. E aí, com esses dados e mais a avaliação física que se faz numa academia, aí o professor tem condição de prescrever um exercício com segurança. Ok. Agora vamos entrar um pouquinho nessa questão de segurança pública.
Você vem numa realidade muito mais complicada, que é Bastante. Rio de Janeiro. Mas o Vale do Aço também tem vivido um crescimento de assaltos muito grandes. Assaltos ao patrimônio. Nem o assalto de rua ali, o assalto ao patrimônio, invasão de casas. E a gente tem visto no nosso Brasil a população começar a se revoltar contra isso e começar a fazer justiça com as próprias mãos, que nem sempre é o melhor. Não, com certeza não. Como é que você avalia esse quadro? Eu começo falando pelo seguinte, existe uma coisa muito exacerbada de que a população está começando a fazer isso agora. A população sempre fez isso. Uhum. O problema é que agora isso chega muito mais fácil às nossas casas. Aconteceu isso lá nos confins do Brasil. Aconteceu isso em tal lugar. Mas isso sempre aconteceu. Só que por quê? Não tinha essa questão da globalização à internet. E principalmente hoje em dia, não sei se aqui já se ouviu falar das questões das mídias alternativas, né, que não é a imprensa oficial, mas é aquela pessoa que está lá, que se intitula jornalista e está lá com uma câmera em todos os eventos filmando. É um assunto que a gente ainda não tocou aqui no programa, mas um dia a gente vai chegar lá. Então, assim, a informação chega muito mais forte, muito mais nua e crua, vamos dizer assim, para quem está do lado de lá da tela, né? Seja da televisão, seja da internet. Então, sempre existiu essa revolta da sociedade, só que isso chega muito mais agora. Só um adendo, quando a gente teve aí aquelas manifestações, que eu até fiquei preso dentro de em Belo Horizonte, a primeira manifestação em BH, dentro da Copa das Confederações, eu fiquei preso dentro dela, que era bomba para todo lado, mas enfim, a maioria das pessoas ficou sabendo por conta das redes sociais. Das redes sociais. Ali no meio da coisa acontecendo, polícia fazendo a repressão do movimento e tal, e o cara com a câmerazinha, Facebook, e aquilo espalhava. A mobilização é muito maior hoje. É claro que, assim, eu estou falando que por conta dessa globalização a notícia chega mais, mas isso também é ruim porque mobiliza mais. E nem todo mundo que está nessas manifestações tem um propósito, um ideal de estar ali. É para fazer a baderna mesmo. E aí as pessoas criticam muito a polícia militar, principalmente, que é quem está lá na linha de frente, mas infelizmente a polícia militar é o braço armado do Estado. Não tem jeito. Vai haver o confronto. Agora vai haver muito mais o confronto. Levantou-se muito uma questão, principalmente nas grandes cidades, as grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, da questão da falta de preparo da polícia militar. Existe todo um preparo dos policiais militares que trabalham na rua, né? E eu posso falar pela realidade do Rio de Janeiro, existe o preparo, pode não ser o ideal, mas não é totalmente despreparado como se fala. Simplesmente o cara faz um concurso e ele joga ele lá. Exatamente. Só que é um ser humano também. E qual é o limite dele para lidar com aquilo ali? Você realmente só vai conhecer na hora do confronto ali. E é claro que os excessos acontecem e os excessos são rigorosamente coibidos. Eles são rigorosamente coibidos. Agora, o que eu sempre falo com relação às manifestações, se você é uma pessoa de bem que está ali por um ideal, começou a baderna, sai dali. Só vai para a delegacia, só vai ser preso, só vai ser detido quem é baderneiro. A Polícia Militar de São Paulo agora, semana passada, fez uma ação assim que foi até muito elogiada, tinha os baderneiros lá, e o que a Polícia Militar, tinha um pelotão lá que foi treinado para isso, eles simplesmente cercaram os baderneiros. Então formou um cordão de isolamento em cima deles, ninguém chegava até eles. Aí foram detidos lá acho que umas 50 pessoas ou mais foram detidas, porque estavam fazendo a baderna. E as pessoas de bem se afastam. É assim que tem que ser. Se você está ali por um ideal naquelas manifestações, começou a baderna, se afasta. Eu me lembro, foi o que aconteceu num país, há um ano mais ou menos, estava tendo uma manifestação, e aí, na hora que começou a confusão, as pessoas de bem se sentaram. Aconteceu isso, foi uma orientação. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, foi uma orientação. E isso, inclusive, foi divulgado pelas redes sociais. Manifestou, começou a baderna, senta. Aí a Polícia Militar consegue identificar quem está fazendo a baderna. O baderneiro, se não quiser se misturar, ele vai sentar também. Mas no momento que ele estiver sentado, ele não está fazendo a baderna dele. Sim, pelo menos você coíbe naquele momento. Exatamente. E é engraçado, porque existem pessoas... O caso do jornalista que morreu há pouco tempo, né, o cinegrafista da Bandeirantes, da Rede Bandeirantes de televisão, aquele caso foi um caso assim, muito estranho, foi uma coisa muito violenta, foi pego pelas costas.
Aí a desculpa do indivíduo que ele queria acertar o policial. Assim, é uma atitude totalmente inconsequente da pessoa que fez aquilo e de uma rede de TV que noticiou a notícia como tendo sido um artefato lançado pela Polícia Militar. Então foi uma inconsequência da pessoa que fez, porque o artefato que ele soltou ali, aquele fogo de artifício, a partir do momento que ele explode, quando ele está na sua mão, ele tem a estabilidade da sua mão, ele não vai para qualquer lugar. Quando ele solta aquilo ali, ele pode ir para qualquer direção. Poderia pegar em qualquer um. Então foi uma atitude totalmente inconsequente. Mas o que eu fiquei pensando foi a resposta do indivíduo. Não, eu não queria acertar o cinegrafista, eu queria acertar o policial. Pô, e qual a diferença em humanidade do policial pro... Infelizmente, a Polícia Militar tem sido assim... É claro que eu vou falar defendendo... Às vezes eu corto muito na cara, mesmo sendo policial militar, mas assim, é necessário defender porque é um ser humano que está ali também. Sim. E é um ser humano que sai da sociedade. Ele vem para a Polícia Militar com todos os defeitos que um ser humano de dentro da sociedade tem. Sim. Ele tem os vícios que qualquer ser humano tem. Como toda instituição, a Polícia Militar tem também os seus erros, aquelas pessoas que não são 100% honestas. Com certeza. A gente sabe, em qualquer lugar, e toda instituição tem isso. Certamente. Agora, me permita falar uma coisa sobre a questão da violência. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Vim para cá há pouco tempo. E foi bastante interessante porque eu não vejo muito televisão. E por não ver televisão, eu não tinha notícia do que acontecia aqui. Sim. Então, para mim, aqui era a região mais segura do Brasil. Né? Nem tanto. Eu sei, não. Aí depois que eu comecei a ter acesso a algumas fontes de informação sobre essa questão da segurança, você vê que realmente tem até um alto nível de segurança aqui em relação a outras cidades. Agora, eu estou falando isso por quê, padre? A questão, existe uma coisa que a gente chama de sensação de segurança. Quando eu cheguei aqui no Vale do Aço, que eu não tinha notícia das coisas que aconteciam, eu me sentia totalmente seguro. E aí você começa a ouvir de um e de outro, não, ó, cuidado com o seu carro, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Começa a ver as notícias, aí você fala assim, não, aqui realmente está violência. Então, a questão da sensação de segurança é uma coisa que conta muito nessa questão de segurança pública. O quanto o indivíduo se sente seguro. Sim. Você pode ter diversos policiais próximos de você, mas você não está vendo e isso te causa uma sensação de insegurança. A partir do momento que você vê que aquele policial está ali, você fica mais seguro. Não, nós recebemos aqui, no ano passado, o Capitão Jesus, que foi instalado um batalhão aqui na região. E o Capitão Jesus é um dos responsáveis. Nós tivemos uma conversa muito interessante aqui. A polícia tem feito ações. O fato de ter instalado o batalhão aqui trouxe já uma modificação bastante, né? Estratégica interessantíssima. E esse batalhão pega Marliéria, Jaguaraçu, toda essa região aqui, Timóteo, nossa cidade. Então, assim, já trouxe uma modificação muito grande. Mas o problema da violência parece ser uma coisa... que é como você disse, né? A gente ainda não consegue avaliar se é uma coisa que está começando a ser mais divulgada agora, esses problemas estão aparecendo porque a mídia está mais rápida, ou se realmente nós estamos nos tornando mais violentos. Porque não é só Vale do Aço. Você começa a ver isso em todos os lugares. Em todos os lugares. Você só consegue comprovar isso, né? Você tem a percepção das pessoas, né? A violência está aumentando. Mas você consegue segurar isso, você consegue mensurar isso só com os números oficiais do governo. Né? Os órgãos de segurança pública divulgam regularmente os resultados e, assim, não mascaram o resultado. Tanto que alguns índices no Rio de Janeiro aumentam, invariavelmente aumentam. Não tem jeito. Mesmo com a política de segurança que está instalada hoje no Rio de Janeiro, a questão das UPPs, né? A presença da Polícia Militar nas comunidades carentes, mesmo assim, alguns índices de violência, alguns índices de alguns crimes aumentam. Aqui o problema maior tem sido em torno das drogas, né? A distribuição de drogas e o consumo de drogas tem levado a esses ataques ao patrimônio particular. É um problema muito sério. E a gente tem drogas hoje muito mais potentes do que a gente tinha 20 anos atrás, por exemplo, quando entrei para a Polícia Militar, 23 anos atrás. O crack é uma coisa que destrói o indivíduo e deixa ele num estado de torpor que ele não controla o que ele faz. Ele não controla o que ele faz. E ele vai ser, de repente, violento sem sentir que está sendo violento. Sim. E isso o problema das drogas contribui muito para essa questão da criminalidade. Eu ouvi de um militar e me disse que a pior coisa do crack é que o crack não mata fisicamente. Ele mata
espiritualmente, não no sentido religioso. A pessoa perde noção do que ela é. Ela perde noção do que ela é. Mata interiormente. Exatamente. A pessoa continua andando, mas é um zumbi. Exatamente isso. A gente tem... Esse programa não chegou aqui ainda, espero muito que não chegue, né? Mas nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, você tem o problema das cracolândias. Que assim, é só quem já viu de perto mesmo para ver o que é. Você passar e ver um mundo de gente que parece zumbis mesmo. É um mundo de gente assim, na beira da rua. No Rio de Janeiro é uma avenida bastante movimentada. É no meio da rua que eles ficam, eles atravessam na frente dos carros, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo. É exatamente isso que acontece. Agora, pra gente que é cidadão comum, que não tem muito conhecimento, quais medidas você destacaria para a gente se proteger um pouquinho mais? O que a gente tem que ter cuidado? Você, como militar reformado, você conhece muito bem. O que a gente tem que olhar no nosso patrimônio? O criminoso, eu poderia resumir tudo isso aí com relação ao patrimônio, com relação à sua segurança pessoal. O criminoso ele só age tendo dois fatores aí, que é a vontade dele, e se ele é um criminoso, ele tem vontade de cometer o crime, e a oportunidade. E o que o cidadão pode coibir, é importante frisar que o crime só acontece se esses dois fatores acontecerem. A questão da vontade e a questão da oportunidade. A vontade ele já tem, a oportunidade é a gente que tem que tirar essa oportunidade dele. Como é que é isso? É estando mais atento quando for estacionar um carro, quando for entrar na garagem, de repente dar uma volta no quarteirão para ver se tem alguém, é tomar cuidado quando você for atender a porta, é tomar cuidado principalmente quando estiver andando na rua, a questão do celular que você está na mão o tempo todo andando na rua, é ter atenção onde você está passando com aquele celular na mão. Então se você tirar essa oportunidade do criminoso, com certeza o crime não acontece. Ele vai estar ali com vontade de fazer, mas ele vai onde ele tem a oportunidade de fazer. E o Brasil tem sido muito criticado ultimamente na questão de segurança por conta da Copa. Tá vindo. Como é que você avalia isso? Você tem dados para... É uma questão difícil de se avaliar. A Copa não vai ser a baderna que esperam que seja. Né? E a gente tem um exemplo aí da Copa das Confederações, que as manifestações aconteceram, mas a Copa das Confederações aconteceu. O Brasil foi campeão e por aí vai. É claro que isso vai chegar lá fora. O que acontece aqui, como chegou na Copa das Confederações, vai chegar lá fora. A baderna que está acontecendo vai chegar lá fora. Mas, com certeza, o aparato policial que tem não é só a Polícia Militar, não. Vai estar envolvido Polícia Militar, Polícia Civil, Força Nacional de Segurança, Polícia Federal e, de repente, até as Forças Armadas virão para as ruas para, de alguma forma, atuarem nisso. Então, a Copa do Mundo vai acontecer. Vai ter baderna? Eu acredito que sim. Eu acredito que vão acontecer manifestações. Mas não a ponto de atrapalhar o espetáculo que vai ser. Pois é, agora tem uma coisa muito interessante que é a questão de uma mídia negativa interna. Eu estava vendo, eu tenho acesso a francês, leio o francês, e eu estava vendo a reportagem da France Football, que 2 semanas atrás trouxe uma reportagem sobre o Brasil, causou uma polêmica danada. Eu vi essa reportagem. Você tem um viral na internet de uma reportagem totalmente desvirtuada, uma tradução da reportagem da France Football, completamente desvirtuada. O que está escrito na France Football não corresponde ao que está circulando na internet. É interessante. Você tem vários dados que estão inseridos. Eu li a matéria no original e você tem várias falas que estão sendo inseridas e circulando como viral e causando uma polêmica danada. Interessante isso. Existe uma mídia negativa, que eu não sei de onde que ela surge, se ela tem pretensão política, se ela tem... De onde que surge isso aí? É igual a pessoa que faz um vírus pro computador. Ela tem, às vezes não tem nem a vontade de fazer mal, mas assim, vamos fazer isso aqui para ver como é que vai ser. Realmente a matéria ela é muito pesada com relação ao Brasil. Mas algumas falas que estão sendo circuladas... Em português? Em português, elas não existem na matéria original. Né? Se carregou nas tintas numa suposta tradução, mas não é assim. Eu não estou dizendo que é um erro de tradução, uma palavrinha que podia ser traduzida de uma maneira... Fizeram de propósito, alguém inseriu aquilo ali. Tem frases, orações inteiras colocadas, que não existem. Algumas questões, como por exemplo, no texto viral, fala do Tiririca, do deputado, né? O texto não tem.
Não tem daquela forma, como você diz. Existe esse pessoal que quer... É o baderneiro. É o baderneiro que está lá plantando a semente do mal, vamos dizer assim, né? É o baderneiro que... É a mesma coisa lá no campo, a pessoa que vai fazer a baderna. O idealista vai estar ali se manifestando contra a Copa do Mundo, seja lá o que for, numa boa, em paz. Mas vai ter gente que vai estar fazendo baderna. Ele tem todo o direito de fazer isso. Com certeza. Agora, o problema é o cara que se infiltra ali no meio para causar confusão. Que também tem o direito de fazer, só vai ter que aturar as consequências, né? Vai ter que aguentar as consequências. Vai ter que aguentar as consequências. Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Quer dizer alguma coisa para o nosso telespectador, para terminar? Eu queria falar com relação à atividade física, né? A importância da prática de atividade física, que procure sempre, como eu falei no início, uma academia credenciada, um profissional credenciado. A atividade física não precisa ser feita só na academia. Existem profissionais atuando aqui no Vale do Aço, fora das academias também. E mais do que isso, é você levar uma vida mais ativa, cada vez mais ativa, com uma alimentação balanceada, para garantir a sua saúde no futuro. As pessoas pensam muito no agora. Eu preciso emagrecer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, mas não está pensando no futuro dela. E a saúde no seu futuro, na sua velhice, ela tem que começar a ser trabalhada exatamente agora. Tá certo. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Foi muito bom o papo, conhecemos um pouquinho mais de você, vamos dizer assim, das faces do Leonardo. Seja obrigado. Sempre bem-vindo, quando puder. Tá obrigado. Certo? A você, meu amigo, minha amiga, o programa Diálogos chega ao fim. Sábado, às 16 horas, nós temos a reprise. E semana que vem a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Até mais.